Imagine só, 6 nações separadas por vastos desertos e fronteiras políticas sendo conectadas por uma rede ferroviária contínua que atravessa milhares de quilômetros de algumas das paisagens mais desafiadoras do mundo. Essa é a visão ousada por trás do megaprojeto Ferrovia do Golfo, um dos empreendimentos de infraestrutura mais ambiciosos da história moderna. Um projeto dessa escala nunca foi tentado antes no Golfo, uma região onde oleodutos há muito tempo definem o fluxo do comércio. Mas agora, uma rede de trilhos de aço pretende transportar não apenas mercadorias e pessoas, mas também as esperanças de uma nova era de unidade e prosperidade, conectando a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Omã, Kuwait, Catar e Bahrein. Essa única linha ferroviária será poderosa o suficiente para remodelar toda a região, transformando economias e reescrevendo o futuro do comércio e das viagens. No entanto, à medida que esse projeto colossal enfrenta as realidades da geopolítica, da economia e da engenharia, a pergunta permanece: será que essa grande visão pode se tornar realidade? Hoje, vamos mergulhar no megaprojeto ferroviário do Golfo de 250 bilhões de dólares. Descobrindo seu escopo, progresso atual e os principais desafios que enfrenta. Não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. A ideia de uma ferrovia conectando todas as nações do Conselho de Cooperação do Golfo surgiu pela primeira vez no início dos anos 2000, refletindo a crescente percepção entre os líderes do Golfo de que uma conectividade física aprimorada era essencial para o crescimento econômico e integração futuros. Em 2009, essa visão foi formalizada por meio de um acordo entre os Estados-membros do CCG, preparando o terreno para a criação de uma rede ferroviária integrada capaz de transformar a logística e as viagens regionais. O projeto foi concebido não apenas como uma solução de transporte, mas como uma iniciativa estratégica para facilitar laços econômicos mais profundos entre as nações-membro, diversificar as economias para além do petróleo e criar novas oportunidades para o comércio, turismo e mobilidade de mão de obra. A Ferrovia do Golfo foi projetada como um sistema ferroviário de uso duplo, capaz de transportar passageiros e cargas de forma eficiente. Ela vai conectar os principais polos industriais, centros comerciais e portos, além de oferecer um transporte entre cidades rápido e confiável para os moradores e visitantes da região. O objetivo é estabelecer uma rede que funcione paralelamente aos sistemas rodoviários existentes, mas que ofereça maior velocidade, capacidade e benefícios ambientais superiores. A ideia é que ela complemente os aeroportos e portos marítimos em expansão da região, criando assim um ecossistema de transporte multimodal que servirá como espinha dorsal do futuro comércio e mobilidade do Golfo. Além do transporte, a ferrovia é cada vez mais vista como uma ferramenta estratégica para aprofundar a integração regional, especialmente à medida que os países do CCG enfrentam uma concorrência econômica crescente e alianças em mudança no Oriente Médio. A proposta da rede ferroviária do Golfo terá aproximadamente 2.177 quilômetros, estendendo-se da ponta norte do Kuwait até a costa sudeste de Omã. A rota planejada começa na cidade do Kuwait, percorrendo cerca de 111 quilômetros, e se estende ao sul até Dammam, na Arábia Saudita, que terá o segmento mais longo, com aproximadamente 663 quilômetros. A partir daí, conecta-se ao Bahrein através da proposta Ponte do Rei Hamad, acrescentando cerca de 64 quilômetros de ferrovia. A linha então segue para o Catar, com aproximadamente 283 quilômetros, chegando à capital Doha, antes de continuar pelos Emirados Árabes Unidos, que vai abrigar cerca de 684 quilômetros, ligando grandes centros como Abu Dhabi, Dubai e Al Ain. O trecho final entra em Omã, cobrindo aproximadamente 306 quilômetros, conectando-se a Mascate e zonas industriais importantes, como Sohar. A rede foi projetada para operar trens de passageiros de alta velocidade, capazes de viajar a até 220 km por hora, com alguns trechos, como o corredor Abu Dhabi-Dubai, esperados para atingir velocidade de até 350 km por hora, reduzindo o tempo de viagem entre as duas cidades para apenas 30 minutos. Os trens de carga vão operar a velocidade de 80 a 120 km por hora, tornando a ferrovia uma alternativa competitiva tanto ao transporte rodoviário quanto ao aéreo, com previsão de transportar 8 milhões de passageiros
e 95 milhões de toneladas de carga anualmente. Até 2045, a rede pretende revolucionar a logística e a conectividade regional, reduzindo os tempos de viagem e os custos de frete. A Ferrovia do Golfo está prestes a trazer benefícios econômicos significativos para a região. Entre eles, destaca-se o aumento do comércio intra-CCG, já que a ferrovia vai reduzir drasticamente os custos de transporte de matérias-primas, produtos acabados e componentes industriais. As nações do CCG, que estão entre os maiores exportadores mundiais de petróleo e petroquímicos, dependem fortemente de uma logística eficiente para manter sua posição competitiva nos mercados globais. Ao facilitar o transporte de cargas de forma mais barata e rápida, a ferrovia vai aumentar o volume de comércio, estimular o crescimento industrial e apoiar a expansão de setores não petrolíferos, como manufatura, construção e turismo. Além do comércio, a ferrovia promete melhorar a conexão entre as pessoas, ao oferecer um meio de transporte moderno e eficiente para residentes, viajantes de negócios e turistas. Além disso, a ferrovia vai gerar oportunidades significativas de emprego, tanto durante a fase de construção quanto após o início das operações. Só nos Emirados Árabes Unidos, espera-se que a ferrovia de alta velocidade contribua com aproximadamente 40 bilhões de dólares para a economia do país nos próximos 50 anos, refletindo seu papel de longo prazo como motor da economia nacional. Apesar de sua visão ambiciosa e dos benefícios promissores, o projeto da Ferrovia do Golfo enfrentou vários desafios críticos que atrasaram sua implementação. Uma questão principal é a coordenação entre os 6 Estados-membros do CCG. Como cada país é responsável por construir o trecho da ferrovia que fica dentro de suas fronteiras, o progresso tem sido desigual, refletindo prioridades nacionais diferentes, restrições orçamentárias e considerações políticas. Enquanto alguns países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita fizeram avanços substanciais, outros, incluindo o Kuwait, o Bahrein e o Catar, enfrentaram atrasos significativos. O alinhamento técnico e regulatório tem sido outro grande obstáculo. Considerando que a ferrovia cruza várias fronteiras internacionais, questões como a padronização da bitola dos trilhos, procedimentos alfandegários, procedimentos de imigração e os regulamentos de segurança ferroviária exigem negociações detalhadas e acordo entre todas as partes interessadas. Esses obstáculos técnicos e regulatórios complexos têm retardado o progresso. No entanto, de acordo com reuniões recentes do CCG, os Estados-membros agora estão trabalhando em um marco conjunto para resolver questões alfandegárias e regulatórias, a fim de permitir operações transfronteiriças mais fluidas. O financiamento do megaprojeto de 250 bilhões também representa um desafio formidável. Embora os estados do Golfo sejam ricos, a própria escala do investimento, agravada pelo impacto das flutuações nos preços do petróleo e outras pressões econômicas, tornou difícil alocar fundos suficientes. O investimento do setor público sozinho dificilmente sustentará o projeto, e há um consenso crescente de que a participação do setor privado e as parcerias público-privadas serão necessárias para levar o projeto à conclusão. No entanto, atrair investimento privado exige marcos regulatórios claros e garantias de viabilidade comercial, que ainda estão em desenvolvimento em muitas das nações participantes. Apesar desses desafios, várias nações do CCG fizeram avanços notáveis nos trechos da ferrovia sob sua responsabilidade. Os Emirados Árabes Unidos, em particular, assumiram a liderança no desenvolvimento ferroviário regional. Seu principal projeto, o Etihad Rail, concluiu a fase 1, conectando áreas industriais importantes como Al-Hawi, a região oeste. A fase 2, que estende a linha até a fronteira com a Arábia Saudita e avança ainda mais para Dubai e Sharjah, está em pleno andamento e constitui uma parte fundamental da rede ferroviária do Golfo como um todo. As operações de carga já começaram e os serviços de passageiros devem ser iniciados em breve. A Arábia Saudita também avançou em sua infraestrutura ferroviária doméstica, incluindo a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia de Alta Velocidade Haramain, que conecta Meca e Medina. Essas linhas não apenas atendem às necessidades de transporte interno, mas também foram projetadas para se integrar ao sistema ferroviário mais amplo do CCG. Como o maior país do CCG, a Arábia Saudita servirá como um ponto central, ligando o leste ao oeste e o norte ao sul dentro da rede. Enquanto isso, Omã assinou recentemente acordos importantes para iniciar a construção do seu trecho da ferrovia, focando inicialmente na ligação entre a fronteira com os Emirados Árabes Unidos e Sohar, uma cidade portuária e industrial vital. No entanto, Bahrein, Kuwait e Catar continuam atrasados na implementação.
A participação do Bahrein depende da conclusão da Ponte do Rei Hamad, uma ligação crítica, mas atrasada, com a Arábia Saudita. O Catar, que havia suspendido seus planos durante a crise diplomática do Golfo em 2017, agora está retomando lentamente o envolvimento com o projeto após a resolução da disputa. No entanto, de acordo com a Secretaria-Geral do CCG, todos os 6 Estados-membros reafirmaram seu compromisso com o projeto ferroviário durante uma reunião realizada em novembro de 2024. E as discussões estão em andamento para finalizar um cronograma coordenado para as conexões transfronteiriças e as fases de construção. O megaprojeto ferroviário do Golfo é uma das iniciativas de infraestrutura mais visionárias do Oriente Médio. Embora ainda existam desafios significativos, o progresso em países-chave, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, destacam o imenso potencial desse projeto para transformar o comércio regional, transporte e integração. Se concluído, a Ferrovia do Golfo não só melhorará a logística e a mobilidade, mas também simbolizará a ambição coletiva das nações do CCG de construir um futuro compartilhado, próspero e sustentável. A longo prazo, a Ferrovia do Golfo tem o potencial de servir como modelo de integração regional em outras partes do mundo. Ao conectar 6 nações por meio de uma plataforma de infraestrutura compartilhada, a ferrovia promoverá estabilidade regional, crescimento econômico e responsabilidade ambiental. O que você acha? A Ferrovia do Golfo realmente vai transformar o Oriente Médio ou vai continuar sendo apenas uma visão? Deixe uma resposta nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.